Abra o seu catecismo, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 82. Seus irmãos acompanharam, viram no grupo da igreja? Hoje nós veremos hoje duas perguntas. Eu depois vou explicar o motivo, mas vamos começar por essa primeira aqui, a pergunta 82, com a sua resposta, e depois de explicar, passaremos para a 83. Pergunta 82 do nosso Catecismo Maior. Eu leio a pergunta, os irmãos leem a resposta. Diz assim: em que tempo se realiza a comunhão em glória que os membros da Igreja Invisível têm com Cristo? Resposta: bem, por que nós veremos hoje duas perguntas? É bem simples, porque você observe que a pergunta 82, a semelhança do que aconteceu anteriormente, com a pergunta 69, ela serve como uma introdução acerca do tema, do assunto que será tratado nas perguntas subsequentes, que vão da 83 até a 90. Então, essa pergunta 82, ela está fazendo uma síntese aqui com a sua resposta acerca desse tema que vai ser melhor tratado de forma mais detalhada nas perguntas subsequentes. Então, por isso, eu já quero não apenas tratá-la, mas também a primeira que vem em seguida. Veja, o tema aqui que nós estamos começando hoje, digo, a partir dessa parte do catecismo, fala sobre essa comunhão que os crentes têm com Cristo, essa comunhão em glória com Cristo. E isso, meus irmãos, nós podemos observar, à luz da palavra de Deus, pelo menos em 3 estágios distintos. Primeiro, veja, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e veja que essa comunhão e glória do crente com Cristo, ela já existe na vida presente, já agora. Há uma comunhão e glória nossa com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, 2 Coríntios 3, 18, veja aí. Agora veja Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Veja que essa comunhão em glória também, ela segue-se imediatamente à morte. Quando nós morrermos, aqueles que já morreram, isso já aconteceu com eles, os que estão em Cristo, e quando nós morrermos, também acontecerá conosco. Ela também segue essa comunhão em glória a esse momento que depois da nossa vida, no caso, nosso estado intermediário, quando nós morremos. Veja aí. Lembra que o texto, esse caso de Lucas, se refere a Cristo falando com aquele homem que estava crucificado juntamente com ele, ao seu lado ali. E a promessa de Cristo, diferentemente do que, eu vou falar isso num outro momento, aprofundar essa questão, mas já adiantando só um pouquinho hoje, do que alguns interpretam, especialmente adventistas, né, esses hereges, eles afirmam que o texto não ensina isso, que Jesus, na verdade, ele não faz uma afirmação de que o ladrão estaria com ele logo quando morressem, já de forma imediata, com Cristo consciente na glória. Na verdade, segundo eles, o que aconteceu ali seria a leitura correta do texto seria: te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Ou seja, eu estou te falando isso hoje. A ideia seria essa. E não que ele estaria com ele hoje, no tempo presente, na glória. E isso ocorre por conta da falsa doutrina que eles possuem, uma delas, sobre o sono da alma. Eles defendem que aqueles que morrem
seja crente ou não, eles não vão para um estado de consciência, ou não permanecem em um estado de consciência, mas na verdade eles ficam dormindo, seja um cristão ou não. Então, tendo essa falsa doutrina definida por eles, eles leem o texto à luz desse falso ensino. Mas a fala de Cristo é clara, e como eu disse, nós aprofundaremos mais à frente, ela é clara em afirmar que já quando a pessoa que está em Cristo morre de forma imediata, ela continua de forma ainda superior nessa comunhão com Cristo e nessa glória com Cristo, que já é experimentada agora, mas que ainda aumenta quando a morte acontece. Terceiro estágio, terceira parte em que isso ocorre. Veja 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 1 aos Tessalonicenses 4, 17. A comunhão e glória do crente com Cristo, ela é aperfeiçoada na ressurreição e no dia do juízo, ou seja, o que ainda vai acontecer com todos, sejam os que estão vivos agora ou os que já morreram. Aqui, nesse caso, se refere ao tempo futuro mesmo, a quando o Senhor retornar em glória, quando a ressurreição acontecer, quando o juízo ocorrer, ali essa comunhão com Cristo e essa glória com Cristo será ainda mais plenamente aperfeiçoada. Veja. Depois nós, os físicos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Percebe? 3 estágios. Não existe aqui a diferença quanto a dizer que nós ainda passaremos a ter comunhão com Cristo ou experimentaremos ainda a sua glória. Em cada um dos estágios isso acontece. A diferença é não apenas de tempo, mas também de quantidade, no sentido de aprofundamento ou de aperfeiçoamento disso. Já experimentamos agora, experimentaremos ainda mais quando morrermos e mais ainda quando o Senhor retornar. Agora vamos para a próxima pergunta. Como eu disse, essa é só introdutória, para a gente começar a tratar essa questão a partir da pergunta 83. Veja, a pergunta 83, lerei ela e os irmãos lerão a resposta. Diz assim: qual é a comunhão em glória com Cristo de que os membros da igreja invisível desfrutam nesta vida? Resposta: eu não sei se você se atentou para isso, espero que sim, senão acontecerá agora, né? Veja aí que a pergunta 83, assim como a 82, ela usa a expressão, na sua indagação, igreja invisível. Eu já expliquei isso para vocês muitas vezes aqui na igreja, mas ainda assim penso necessário relembrá-los. Nós não estamos falando, nossos símbolos de fé não falam, e nós, como subscritores desses padrões confessionais, nós não defendemos que há 2 igrejas. Cristo só tem uma igreja, um só povo, que é o mesmo na antiga e na nova aliança. Quando o catecismo ou qualquer outro documento reformado se refere à igreja invisível ou igreja visível, está falando sobre 2 aspectos da mesma igreja. 2 aspectos da mesma igreja. A igreja visível é quando nós nos referimos o que podemos constatar visivelmente com nossos olhos. É a reunião visível dos crentes e com os seus filhos. Esses fazem parte da igreja visível. Na antiga aliança, isso é muito claro, quando você observa uma nação onde Deus reuniu ali através da descendência de um homem, de Abraão, e formou o seu povo, e aquele povo era a sua igreja
visível na terra durante toda a antiga aliança. Então, todos que estavam em Israel, não no sentido simplesmente étnico, não simplesmente pelo fato de nascer de Abraão ou habitar na terra que Deus deu a Abraão, não simplesmente por isso, mas de estar em comunhão visível com o Deus de Abraão. Ora, por quê? É necessário frisar essa diferença? Porque mesmo na antiga aliança, você tem casos de pessoas que não eram etnicamente israelitas, mas que serviram de forma verdadeira ao Deus de Abraão. Lembre-se de Raabe, lembre-se de Ruth e outros também. Até mesmo a conversão dos assírios, os ninivitas, lá na pregação de Jonas, e assim por diante. Então, nós temos casos na antiga aliança de pessoas que não eram etnicamente ligadas a Israel, mas que creram no Deus verdadeiro, no Deus de Israel. E assim fizeram parte da igreja visível também. Na nova aliança, a igreja visível, sob o seu aspecto visível, ela é ainda mais ampliada. Há uma abrangência maior. Porque não apenas agora um povo é assim retratado, ou não é você tendo comunhão com esse povo diretamente, se tornando, nesse sentido, um israelita, ligando-se à fé de Israel. Mas todos os povos, todas as nações são alcançadas por esse evangelho que sai ali de Jerusalém e percorre toda a terra. E assim, onde estiver, seja aqui no Brasil, lá em Israel, qualquer lugar do mundo, um grupo de pessoas que se reúnam para adorar e servir a Deus, ali há uma igreja visível do Senhor, ou melhor, a igreja do Senhor se manifestando visivelmente na terra, independente da questão geográfica. O aspecto invisível, teologicamente, ressalta a sua característica espiritual. Digo, a igreja invisível, esse aspecto da igreja, só faz parte dele quem de fato pertence ao Senhor. Porque alguém pode fazer parte da igreja visível, está externamente ligado à igreja de Cristo, ao povo do Senhor, mas não está internamente ligado ao Senhor. Isso era verdade na antiga aliança, pessoas que eram descendentes físicas de Abraão, mas que foram para o inferno, e outras pessoas que, mesmo não sendo descendentes físicas de Abraão, foram salvas, e é o mesmo na nova aliança. Gente que nasce na igreja e que pode ou não ser salva. Isso não garante a salvação da pessoa. Pois bem, a igreja invisível, sob seu aspecto invisível, aqui no catecismo está enfatizando que são estes, ou seja, quem de fato foi eleito e predestinado por Deus, quem de fato experimentou a salvação no Senhor, quem de fato foi convertido, regenerado pelo Senhor, não apenas aparentemente está ligado à igreja, não apenas nasceu e foi batizado, não, é quem de fato está ligado ao Senhor, faz parte da videira, de fato, experimenta isso daqui. Ou seja, goza nesta vida da comunhão em glória com Cristo. Tudo que alguém pode experimentar ligado meramente ao aspecto visível da igreja, ainda que sejam bênçãos da aliança, sejam coisas que experimentam, mas não experimentam de fato, profundamente, realmente, o que está descrito aqui no catecismo. Isso é só para quem de fato está em comunhão com o Senhor. Dito isso, veja como é que começa a resposta. Os membros da igreja invisível participam nesta vida das primícias da glória com Cristo. Perceba a expressão aqui, primícias. Por que primícias? Você, de forma imediata, a sua mente ela é direcionada para imaginar, para pensar o contexto de agricultura, não é? De plantação, de colheita. Traz essa ideia e de fato está ligado a isso. E as primícias é aquilo que você colhe inicialmente. É o começo da colheita. Não é o final. Não é tudo já. Mas são as primícias. É aquilo que você recebe no começo. Essa é a ideia aqui. Quando nós somos convertidos ao Senhor
e fazemos de fato parte do seu povo, estamos em comunhão com Cristo, a nossa vida, pense nisso, a sua conversão aconteceu com quantos anos? Com 20, com 15, com 30 anos? A partir daquele momento, você começou a experimentar as primícias dessa comunhão em glória. E essas primícias serão recebidas por você até o seu último dia de vida. Então, se você foi convertido no ventre de sua mãe e viveu 100 anos, foram 100 anos de primícias. Se você foi convertido com 30 anos e morreu com 40, a pessoa morre com 40, foram 10 anos de primícias. É toda a sua vida de serviço, de conversão a Cristo nessa terra. São as primícias. As primícias. E veja como isso é maravilhoso. Essa declaração aqui, ela é estupenda. Porque se são primícias, a consequência lógica é que tem mais. É que não para por aí. Não é algo que é dado a nós e acabou. Não. Você está começando a colher. Está começando a receber do Senhor aquilo que Ele lhe prometeu. Já agora. Nesse caso, essa comunhão em glória e todos os benefícios que fruem dela. É a primícia. A sequência diz assim: por serem membros do seu corpo, do qual ele é o cabeça, e por isso partilham da plenitude da sua glória. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, Efésios 2. Eu peço que você leia os versículos 4 a 6, do 4 ao 6. Efésios 2, do 4 ao 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, deu vida juntamente com Cristo, pela graça que nos dava, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vocês que têm ouvido as exposições em Efésios já devem estar bem familiarizados com isso. Efésios, de forma recorrente, o apóstolo Paulo fala dessa união com Cristo. A união que a igreja tem com Cristo. Isso aparece por mais de uma figura, de mais de uma imagem, nós contemplamos essa realidade. E uma delas é a imagem da cabeça e do corpo. Cristo é o nosso cabeça e nós somos membros do seu corpo. E por causa dessa união vital entre Cristo e a igreja, por causa disso, nós recebemos essas primícias. Nós partilhamos da plenitude da sua glória. Em outras palavras, o que fundamenta essa comunhão em glória é exatamente a nossa comunhão com Cristo. É a nossa união com Ele. Sem isso seria impossível. Portanto, quem não está em comunhão com Cristo, necessariamente não recebe nada disso aqui. Nada disso. Talvez você se pergunte, por que são primícias também, pastor? Por que a gente não consegue usufruir e gozar plenamente da glória de Cristo aqui e agora, nesse tempo presente? Por quê? Bem, Johannes Gerhard dos Vos, comentarista do Catecismo Maior, ele elenca aqui pelo menos 3 razões básicas pelas quais nós não conseguimos usufruir dessas bênçãos aqui, ou dessa comunhão com Cristo em glória plenamente. A primeira é a presença de uma natureza pecaminosa no crente. Ora, nós fomos salvos sim do pecado, fomos sim convertidos, fomos tirados da escravidão do jugo do pecado, mas nós ainda temos que lutar com ele. A natureza pecaminosa ainda é uma realidade em nossas vidas. Portanto, isso impede que plenamente possamos usufruir dessa comunhão em glória. Segundo, a mortalidade e fraqueza do corpo físico do crente, que é um efeito do pecado, a morte. E tudo que advém com o pecado, as doenças, as fragilidades, os problemas, isso, o pecado, a existência do pecado, e nesse caso aqui apontando para a própria consequência pior dele, que é a morte, mais do que isso, a morte espiritual, mas nesse caso mencionada aqui a física, também nos impedem disso. E terceiro e último, a presença do pecado e do sofrimento em torno do crente. Ele finaliza citando aqui a raiz, que é o próprio pecado ainda
estar presente. Isso só acontecerá plenamente, claro que quando você morrer, o segundo estágio, né, que nós não vamos trabalhar hoje, o segundo estágio que é quando você morre e assim passa a habitar com Cristo em glória e experimentando ainda mais essa comunhão. Você já não mais pecará quando isso acontecer. Então, na sua vida isso será já erradicado. Seu corpo estará na sepultura e a sua alma com Deus, os que estão em Cristo. Mas de forma absoluta e total em toda a criação, o pecado só será erradicado no retorno de Cristo. E assim, aqueles que habitarão com o Senhor não mais pecarão, nem viverão em nenhum tipo de ambiente pecaminoso. Então, enquanto isso não acontecer, meus irmãos, nós temos que lidar ainda com esse problema e não experimentaremos plenamente essa comunhão em glória aqui. A resposta do catecismo segue, diz assim: como sinal e penhor disso, fruem do sentimento do amor de Deus, da paz de consciência, da alegria no Espírito Santo e da esperança da glória, assim como para os ímpios. Perdão, até aqui. Essa parte com relação aos crentes, né? Veja a expressão aí, sinal e penhor. Sinal e penhor. Você ouviu já também a pregação lá em Efésios capítulo 1, quando fala do Espírito Santo sendo um penhor, ou seja, a ideia de que nós recebemos de forma antecipada um depósito que nos dá uma garantia. A ideia é essa: nós recebemos o Santo Espírito em nossas vidas, nós temos comunhão com Cristo e por causa disso nós já temos uma garantia de que nós iremos experimentar ainda maior glória e comunhão com Ele. Nós já experimentamos agora e já há uma garantia que experimentaremos no futuro. E aí eles descrevem aqui como o que você experimenta já. Do sentimento do amor de Deus, da paz de consciência, da alegria no Espírito Santo e da esperança da glória. Vá para Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5. Veja como nesta vida nós, crentes, já gozamos da consciência do amor de Deus. Romanos 5, 5. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. E vá para 2 aos Coríntios 1, 22. Exatamente. Os dois textos aqui comparados, você vê isso. Nós temos o penhor do Espírito em nosso coração, essa garantia, esse depósito, e pelo mesmo Espírito nós somos frequentemente lembrados e consolados pelo amor de Deus. É bem verdade que há momentos em nossas vidas, devido ao pecado principalmente, a lutas que nós enfrentamos, e aí de forma pecaminosa nós chegamos a questionar o amor de Deus para conosco. Mas eu repito, isso é pecado, porque a Bíblia declara do começo ao fim que Deus ama o seu povo com amor eterno. Com amor eterno. Isto é um amor que é imutável, assim como Deus é imutável. Logo, Deus não tem arroubos de sentimentos. Não é como nós que podemos estar hoje gostando de uma coisa e amanhã já deixando de gostar na maior facilidade possível. Deus não. Deus nos ama com amor eterno. É imutável. Sendo assim, esse amor que é eterno jamais pode ser questionado por nós. Mas às vezes, por causa do nosso pecado, o é. Pois bem, aqueles que pertencem a Cristo, que têm o penhor do Espírito Santo em suas vidas, em seus corações, são lembrados frequentemente, consolados por este amor. Ou não é assim com você? Essa não é a sua experiência? Ouvindo pregações, ensinos, lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor, em momentos diversos, às vezes até mesmo nem fazendo algo de forma específica ali, mas você é lembrado e o teu coração é cheio e transborda do amor de Deus?
derramado por meio do Espírito, através de Cristo. Não tenha dúvida que isso é o penhor do Espírito na sua vida. A sequência diz, da paz de consciência. A paz de consciência, e aí, a alegria cristã e a esperança da glória. Romanos 5 ainda também, Romanos 5, versículos 1 e 2. Romanos 5, versículos 1 e 2. Pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual somos filhos, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E o capítulo 14 de Romanos, capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja, alegria e paz no Espírito Santo. Primeiro, paz de consciência. Mais uma vez, eu vou lembrar disso. Por causa da nossa guerra contra o pecado, há uma tentativa da nossa natureza pecaminosa e do próprio diabo também, utilizando-se disso, para tentar roubar a nossa paz de consciência. E isso ocorre especialmente quando nós cometemos algum pecado contra o Senhor. Aqueles que são crentes sabem disso. De fato, nós somos perturbados com relação à nossa paz e ficamos pensando, será que o Senhor Deus me perdoou? Essas coisas vêm, elas são tentações que fluem em nossos corações. Só que, mais uma vez, se o Espírito está habita em você, você é renovado nessa paz de consciência. Isso acontece conosco. Ele não nos deixa perturbados de forma absoluta, entregues a isso. Há um momento em que nós somos mais uma vez renovados nessa paz em nossa consciência. E isso passa, obviamente, pela nossa fé ser fortalecida na pessoa de Cristo, na sua obra consumada. Não é você simplesmente pensando, eu estou em paz com Deus, minha consciência pode ficar tranquila, porque eu hoje fiz uma boa obra e assim o Senhor aceitou. Não, não é isso. Você não deve firmar a sua confiança no que você faz para o Senhor, mas o que Cristo fez por você. É isso que renova a tua paz de consciência. Você pensa, eu sou o pior dos pecadores, eu não mereço nada do Senhor, só a sua ira. Eu voltei a cair nesse pecado novamente, mas veja, Cristo morreu por mim. O seu sangue foi derramado. Ele cumpriu o que era para eu cumprir. Ele recebeu a punição que era para eu receber. Então isso vai te dar condições e vai fazer com que a tua paz seja restaurada mais uma vez. A tua consciência fica pacificada por causa de Cristo, da obra de Cristo. Assim como a sua alegria, a minha alegria, ela é também restaurada. Eu falei aqui nas últimas semanas, e até citei isso no sermão, acho que pela manhã, não lembro agora, acho que pela manhã, acerca de nós, se possível, perdermos a certeza da nossa salvação. Não a salvação, jamais, mas a certeza dela. E quando você perde a certeza da sua salvação, ou seja, você até foi salvo, mas não tem mais certeza que é salvo, de forma necessária, a consequência é que você perde a alegria. E não é exatamente por isso que Davi ora ao Senhor? Para que o Senhor venha restaurar a alegria da sua salvação? Isso acontece conosco. Infelizmente, isso pode acontecer. Só que, mais uma vez, você busca em Cristo essa alegria ser renovada. Bem como a esperança. Olhando para o futuro e crendo que hoje eu não sou o que eu deveria ser para o Senhor. Como Ele é, como Cristo é, eu não sou, estou muito aquém disso. Mas eu tenho esperança que um dia eu serei. Pelo poder vivificador e transformador do meu Deus. Ele um dia há de me glorificar, de me tornar plenamente perfeito, como Cristo é. E nessa esperança eu descanso. Agora veja a última parte da resposta. Assim como para os ímpios a percepção da ira vingadora de Deus, o terror da consciência
E a pavorosa expectação do juízo são o princípio dos tormentos que sofrerão após a morte. Vamos ver alguns textos sobre isso. Vá para Gênesis capítulo 4, versículo 13. Gênesis 4, versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportar. Agora vá para Mateus 27, versículo 4. Veja, esses textos estão falando, retratando o que o catecismo encerra aqui, falando sobre a condição dos ímpios, antes mesmo de experimentar o juízo final, ou o juízo após a morte, o juízo inicial, no estado intermediário. Já agora experimentam o juízo do Senhor. Mateus 27, versículo 4. Caim no sangue inocente, eles podem responder: que nos importa? Isso é contigo. No caso aí é Judas. Caim, Judas. Agora vá para Hebreus 10, 27. Hebreus 10, 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador presta a consumir os adversários. É isso que aguarda os ímpios. Deixa eu fazer uma explicação que fique bem claro esse assunto. Você pode ver a resposta do catecismo e pensar assim: mas pastor, como assim os ímpios, eles nessa vida experimentam uma percepção da ira vingadora de Deus? Como? Como se a própria Bíblia cita ímpios prosperando, e nesses contextos, como no Salmo 37, no Salmo 73, você vê até mesmo o salmista ali indagando ao Senhor, questionando ao Senhor sobre essa situação, ímpios que têm uma vida material e até em outras áreas também que são boas, né? Você vê ali eles experimentando coisas boas nessa terra. Como é que o catecismo pode estar correto com relação a isso? Ora, você acabou de ver alguns textos que retratam essa realidade, certo? Caim, Judas, que pecaram contra Deus e já ali experimentaram esse terror da sua ira, da consequência do seu pecado. Mas o que é isso? Quando você pensar na vida do ímpio, o nosso problema é que a gente só pensa nos seus aspectos externos. A gente olha para a vida de alguém, a tendência é essa, né? Não só dos ímpios, a gente olha para a vida das pessoas e pensa assim: o fulano está muito bem de vida. Ele postou a foto lá, tá vendo? Você não conhece a realidade das pessoas. Você não conhece a realidade das pessoas. Você conhece no máximo a sua, da sua família, de algum amigo mais próximo, e ainda assim isso é com limites. Quanto mais pensar em pessoas que você mal tem contato, e se é que tem contato muitas vezes. Então você não conhece a realidade delas. Ainda mais em tempos de rede social, lembre-se, as pessoas, assim como você e eu, só postam aquilo que queremos que seja visto. A não ser que você seja dessas pessoas que tem aí fora que às vezes postam coisas que não tem nada a ver, né? Enfim, expõem a vida em áreas que não deveriam expor. Mas, de forma geral, nós só postamos aquilo que a gente quer que seja visto pelas pessoas. As pessoas vejam, tomem conhecimento. A gente não conhece, em primeiro lugar. Segundo, que você, quando pensa assim, você limita a sua percepção da vida de alguém àquilo que é externo. E essa é uma concepção do homem pecaminosa. O ser humano não é apenas matéria. Não é apenas carne, corpo. Somos alma também. Você pode ver um ímpio prosperando financeiramente. Você pode vê-lo na área profissional, na sua saúde, em vários aspectos externos. Ele está muito bem na sua família. Mas você não sabe o que se passa no seu coração. Você não sabe as angústias que passam na alma do ímpio. Você não sabe. Pense no seu caso. Você que é crente, você não sofre angústias na alma? Você não tem que lidar com temores, com lutas? Agora, se você que é crente e eu, nós passamos por isso e nós sabemos que temos descanso e segurança no Senhor, mas ainda assim temos que enfrentar isso,
quanto mais aqueles que não têm esperança alguma. Não têm esperança, não têm alegria, não têm paz de consciência. Eles não têm essas coisas. Eles não têm. Eles não têm. O que eles fazem é usar dos meios que eles podem usar, meios externos, materiais, para tentar, de alguma forma, apaziguar isso, mas nunca é resolvido completamente. Nunca é. Além disso, esse tipo de fala também denota o que eu citei há pouco. É uma fala que, no fundo, denota inveja. Como o salmista também expressou. Você olha para a vida do ímpio e acha que é melhor assim do que a sua, isso denota inveja. É cobiça de uma coisa que Deus não lhe deu. Sendo que Deus lhe deu algo muito maior e muito melhor. O contentamento deveria existir, porque você está em Cristo e tem o penhor do Espírito em você. E aí você contempla a vida do ímpio e cobiça uma vida que não tem paz, que não tem alegria e não tem esperança. Vivem para o aqui e agora. Mas como é que o catecismo descreve isso acontecendo sobre eles, esse juízo? Primeiro, a percepção da ira vingadora de Deus. É claro, irmãos, que isso daqui, cada uma dessas coisas que são citadas, varia de grau para cada pessoa. Pensem com relação aos crentes. Há pessoas que, em certo momento da vida, estão gozando de uma alegria maior na sua salvação, de uma esperança mais robusta, de uma paz de consciência mais plena. Há graus. Isso envolve a nossa santificação. Com relação aos ímpios, da mesma forma. Alguns experimentam essa expectação da ira de Deus vingadora mais forte em suas vidas, outros nem tanto. Mas ela existe. Em ambos os casos, com relação aos crentes, essas coisas existem. Com relação aos ímpios, o que eles descrevem aqui também existe. Bem como o terror de consciência e a pavorosa expectação do juízo. Pense, por exemplo, tantos casos a gente lê a respeito, ouve pessoas falando sobre isso, e ainda mais em tempos de redes sociais, onde os ímpios também têm as suas redes sociais e falam aí mundo afora. Escute um ímpio falando sobre morte. Você já ouviu? Um ímpio falando sobre morte? Não tem nenhum tipo de esperança na fala deles. O máximo que você vai encontrar por parte de alguns é tentando se iludir com alguma coisa. Talvez, eu fiz algumas coisas boas, pode ser se existir alguém, um ser superior, eu vou ali ganhar algo com isso. Mas nunca há uma coisa firme, concreta, uma segurança. Pelo contrário, o tom normalmente é de desespero, é de preocupação, é no mínimo de incredulidade. Esse é o tom. A morte está chegando e ele quer aproveitar o máximo possível essa vida, porque ele só tem aqui e agora. Aqui e agora. Então não se engane com isso. Os ímpios, a semelhança dos crentes que experimentam as bênçãos da comunhão em glória com Cristo nessa terra, os ímpios experimentam a consequência de não estarem em comunhão em glória com Cristo, na verdade estarem debaixo do seu juízo, sua ira, experimentam todas as consequências disso nessa terra, no maior ou menor grau. Semelhantemente, como nós estamos crescendo de glória em glória, glória agora, as primícias, glória maior quando morrermos, estivermos com Cristo, ante a sua face, glória ainda maior e inigualável no estado eterno, ressurretos. O ímpio, agora ira maior quando morrerem, e ira incomparavelmente maior quando estiverem no estado eterno. De tal forma que nós podemos afirmar que aqueles que estão em Cristo experimentam nessa terra céu. Céu na terra. Céu na terra. Nós já experimentamos agora as primícias disso. E os ímpios experimentam nessa terra inferno. Inferno na terra. Por isso que é inadmissível um crente falar
em algum momento da sua vida que passa por um inferno. A minha vida é um inferno. Isso aqui é um inferno. Não, não é. A vida do ímpio é um inferno na terra. Só que o inferno na terra, ele é proporcionalmente muito inferior em terror e pavor em comparação ao que ele vai experimentar depois da morte. Assim como a glória que experimentamos agora é muito menor em comparação com o que Deus nos dará. Até aqui, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos por tua palavra e rogamos a ti, Senhor, que aplique aos nossos corações e nos capacite para viver de glória em glória, uma vez que já fomos alcançados por ti, por tua graça maravilhosa, e estamos em comunhão com o Senhor através de Cristo. Ó Deus, que o teu povo, homens, mulheres e crianças aqui reunidos, os que não puderam vir também, ó Deus, possam crescer assim, para o Senhor, por meio do Senhor, na dependência do Senhor. Ó Deus, e que hoje nossa paz de consciência, nossa alegria, nossa esperança estejam cada vez mais renovadas no Senhor, fortalecidas no Senhor, sabendo que o Senhor Deus nos ama por meio de Cristo e nos guarda seguros por esse amor. Ó Deus, também te pedimos que atenda às nossas súplicas, serão feitas a ti, orando pelos enfermos, orando, ó Deus, pela recuperação de cada membro da nossa igreja. Também, ó Deus, te pedindo pelos demais pedidos que serão feitos aqui, que o Senhor, segundo o teu tempo e de acordo com a tua vontade, venha a responder às orações do teu povo. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.